Estamos de volta com o primeiro plano. E aí, no intervalo aqui, o deputado Rogério disse que eu não entrasse em Petrobras ainda. Ele quer responder a Geraldão. Então fique à vontade. Qual é o questionamento então, que você tem a fazer daquilo que ele colocou? Olha, a visão ela é simplista, né? Porque hoje, após 12 anos de governo, nós escutamos o PT dizer que é contra as privatizações. Teve tempo suficiente para revertê-las, não fez. Então é o discurso do paradoxo, né? Reverter uma privatização, isso não é um maior. Se faz o que se pode ser feito, se compra de volta, se indeniza a empresa. Então não fez porque era bom para o país. Eu não acredito que em sã consciência o PT foi para o governo com discurso contra a privatização e não reverteu as privatizações, ou seja, se acomodou a elas. E se acomodou porque foi bom para o Brasil. No caso das teles, por exemplo, Geraldão, você se lembra, e o nosso telespectador também, que há 17, 18 anos atrás, nós entrávamos numa fila e demorávamos 6 meses para ter um aparelho telefônico. As pessoas faziam investimentos em bolsa de valores com o que ganhavam dos papéis das telefônicas. O que permitiu a ampliação, a universalização e o acesso da população ao aparelho telefônico foram as privatizações e o investimento que chegou aqui de várias empresas nacionais e multinacionais. O caso da CSN, do Vale do Rio Doce, eram empresas que tinham valores muito menores no mercado, que eram aparelhadas politicamente pelos partidos, que eram antros de corrupção. E na hora em que foram privatizadas, passaram a ter eficiência administrativa e passaram a ter uma referência internacional de diferente. Hoje o que se paga, o que o governo federal recebe de impostos da Vale do Rio Doce, da CSN e das teles, certamente é uma quantia bastante razoável. E isso significa o seguinte, que o Estado faz o seu papel e o governo faz o seu papel como indutor da economia e regulador do sistema, e não como aquele que vai substituir a iniciativa privada. É essa diferença que existe entre nós, é verdade. Existem setores que nós acreditamos que são essenciais, como a questão dos bancos públicos, como a questão da própria Petrobras. É essa que é a discussão. E veja, em 1997, você estava na Petrobras, a Petrobras tinha em torno de 12%, o setor petróleo significava na época em torno de 12% do PIB. Hoje, você está muito bem dizendo, e é verdade, significa de 11% a 12% do PIB brasileiro. Aconteceu por mágica? Não. Foi a flexibilização da lei do petróleo de 97 que foi permitido às empresas privadas investirem na prospecção do petróleo, no transporte do petróleo, na descoberta do óleo. Aí nós trouxemos várias empresas. Nós trouxemos várias empresas que fizeram esse investimento e que permitiu, inclusive, que a Petrobras tivesse condição, em parceria com outras empresas, de fazer a descoberta do pré-sal. Agora, com a lei da partilha, que foi votada no Congresso Nacional, nós foi um grande fracasso na atração de empresas de outros países, no leilão que tivemos, que foi feito um único leilão, inclusive com a participação, um único bloco, inclusive com a participação da própria Petrobras, porque nós passamos a competir com outros países do mundo que têm as mesmas condições que o nosso pré-sal. Então, a nossa economia, ela precisa agora de alguém que olhe para a economia sem a visão ideológica, mas com a visão prática. Que o povo precisa é de emprego, que o povo precisa de renda, é de emprego qualificado. Então, e o Brasil hoje está vivendo uma desindustrialização. Cada vez mais as pessoas estão comprando serviços aqui e o Brasil está virando um grande shopping center e os empregos qualificados estão indo para a Coreia, para a China, para o Paquistão, para Bangladesh. O deputado Rogério insiste nas decisões ideológicas do PT em relação à economia. Vamos ver se é ideológico. Bom, na época do PSDB, todo mundo sabe, e eu vivi isso na pele, porque sou da Petrobras, o PSDB esquartejou a Petrobras toda e ia privatizar. O PSDB vai privatizar a Petrobras e os bancos públicos, vai privatizar a Caixa Econômica, que é responsável pelo Minha Casa Minha Vida, vai privatizar o Banco do Brasil, que é responsável por todo o financiamento agrícola e agrário desse país. Privatizar significa entregar aos bancos privados, como o Itaú. O Itaú vai querer fazer o Minha Casa Minha Vida, financiar a longo prazo, 30 anos. Um banco privado, quando você pede um empréstimo lá, por que é caro? Porque o banqueiro quer saber de renda. É de dinheiro. E o papel do Estado, o Estado tem que pensar no cidadão. Essa é a diferença. Tratar o Estado como se fosse uma empresa privada significa que o Estado vai dar lucro, independente do cidadão. E foi isso que eles fizeram mesmo no país. Falar de emprego, é comparar a geração de empregos. O Fernando Henrique gerou
Em 8 anos, 1 milhão de empregos. Lula mais Dilma geraram 14 milhões de empregos no mesmo período. 14 milhões de empregos no mesmo período. Essa é a diferença. Falar de desemprego hoje no Brasil, comparado com o que era antes. Repara, nós precisamos saber o seguinte: qual é o papel que as empresas estatais vão ter no próximo governo? Seja o de Dilma, seja o de Aécio. Aí nós vamos ver quais são as diferenças. Porque essas empresas, e esse foi o modelo que o Brasil escolheu, foram fundamentais. Por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce cresceram a partir de quê? Dos fundamentos que estavam colocados, já tinha reserva. Da época do PSDB. Não, de antes. A da Vale do Rio Doce é da época da ditadura. Sim, mas os fundamentos que foram Qual era o fundamento modificados que com a tinha lá? privatização. Você descobriu a maior reserva de ferro do mundo, de ferro, que está lá no meu estado, lá no Carajás, lá onde eu nasci, e depois você entregou essa reserva. Essa reserva hoje está na mão da empresa privada, isso não existe no mundo inteiro. Uma reserva desse tamanho, que era na mão do Estado, você pode atacar todas as formas de organização, de gerência e tal, mas ela estava na mão do Estado. É estratégico, ferro é estratégico, petróleo é estratégico. A empresa de petróleo que mais cresceu no mundo foi a Petrobras. Mas tem uma afirmação que foi feita que não é verdadeira. Qual é? Né? Que o PSDB vai privatizar Banco Não, do eu perguntei se Brasil, ele vai Caixa privatizar. Econômica. Sim, você perguntou, Ele então. perguntou, você diz que vai ele ser Então, perguntou. eu lhe reitero, então, que não é verdadeira. Nós Quer não dizer, temos nenhum não vai ter interesse redução do Banco do nenhum Banco. interesse de privatizar O Petrobras, nem Arminio Caixa Fraga tá Econômica, dizendo nem que Banco tem do que Brasil. reduzir. Vamos fazer uma coisa aqui? Vamos dar uma semaninha para o nosso telespectador pensar nisso. Sábado que vem a gente volta a falar sobre Petrobras e sobre essa questão da privatização ou não, Aí a gente como o volta Geraldo pra mesma questionou. Vamos voltar para o mesmo assunto. Para você, telespectador, eu quero agradecer a sua audiência. Sábado que vem, já sem horário eleitoral, às 7h20 da noite, o Primeiro Plano volta com a continuação dessa entrevista, dessa conversa aqui com o deputado Rogério Marinho e com o coordenador da campanha do PT aqui no Rio Grande do Norte, Geraldo Pinto. Até lá.